Abram a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 3. Eu sei que geralmente quando a gente fala para ler Apocalipse as pessoas se espantam, mas é um livro que eu amo muito e esses versículos me chamam bastante atenção. Eu estou muito feliz de ver a Hannah aqui, eu estudei com ela e muito bom ver você. Versículo 14. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, vai nos dizer o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Diga Amém. Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigada, Senhor Jesus, por estar aqui na tua casa, falando da tua palavra. Eu sei que eu não sou merecedora de estar aqui, mas a tua misericórdia me alcança todos os dias. E é por isso que eu estou de pé. Eu peço, Pai, que neste momento o coração de cada um dos teus filhos esteja preparado para ouvir a tua palavra. E que assim como eu já havia te pedido, e eu sempre peço todas as vezes, que da minha boca não saia aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que o teu Espírito Santo quer dizer. Deus, eu sei que eu não sou merecedora de ser comparada ao apóstolo João, mas assim como o Senhor falou às 7 igrejas no livro de Apocalipse, que hoje o Senhor fale à sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Bem, esses versículos que nós lemos foram do 14 ao 22. E ele nos retrata a 7ª e última igreja que João escreveu pelo comando de Jesus. A gente pode perceber que no versículo 14 diz: isto diz o Amém, ou seja, Amém significa que assim seja. Isso diz aquele que deu ordem do início, vai dar ordem do fim, e é Ele que dá ordem para que todas as outras coisas aconteçam. A testemunha fiel e verdadeira. No versículo 15, ele vai falar que conhece as obras da igreja de Laodiceia. E eu gostaria de falar a respeito da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que se encontrava geograficamente entre 2 cidades, uma chamada Hierápolis e a outra chamada Colossos. Hierápolis era uma cidade cujos rios eram quentes, era uma cidade que passavam rios quentes e bastante agradáveis. E geralmente as pessoas costumam dizer que são como Caldas Novas. Já Colossos passava um rio de águas frescas, água gelada, e era um oposto da outra. E Laodiceia era a cidade que ficava no meio dessas 2 outras cidades. Portanto, as águas que passavam entre essa cidade era uma água morna.
E eu gostaria que você gravasse isso bem na sua cabeça, sabe? Que Jesus, ele fala contigo pelas tuas obras. Jesus, ele fala contigo como você é. Ele não vai falar comigo da mesma forma que ele fala com você, que ele fala com o irmão que está do seu lado, porque ele conhece o meu interior, ele conhece o meu coração. Portanto, ele fala comigo conforme o que está no meu coração. E ele vai dizer que a cidade nem... As obras da cidade nem é uma obra fria, nem é uma obra quente. E quem dera se fosse uma obra fria ou uma obra quente. Pelo fato de Jesus conhecer a cidade, ele também conhece as obras da cidade e ele compara com aquilo que tem na cidade. Ele compara as características geográficas da cidade com as características espirituais daquela igreja. E no versículo 16 diz que nem amor, que é morno, nem é frio nem quente. Então Jesus tem vontade de vomitar da boca dele. Talvez você tenha ouvido e falado: nossa, mas o Jesus que eu escuto é um Jesus que me aceita do jeito que eu sou. É um Jesus que, mesmo eu tendo as minhas obras frias, quentes ou mornas, ele conhece meu coração, ele sabe da intenção do meu coração. E eu não preciso mudar nada. Mas eu quero dizer a você que ou você é frio ou você é quente. Os dois não dá para você misturar uma água quente e uma água morna e querer oferecer a Jesus, não dá. Ou você oferece uma água fria ou você oferece uma água quente. E nesse caso, ele não está falando de algo ruim. Ele não está falando de um frio ruim, nem de um calor ruim. Ele está falando de duas coisas que são boas, mas que nenhuma dessas coisas servia para a igreja de Laodiceia. No versículo 17, ele diz: como dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era um centro comercial bancário. Lá produziam tecidos finos. Era um centro médico, lá produzia o melhor colírio que era exportado para outras cidades. E esse colírio fazia tão bem para os olhos das pessoas que o usavam. Mas Jesus chama a igreja de cega. Como a igreja pode ser cega se ela produz o melhor colírio? Talvez o que está faltando na minha vida e na sua vida é a gente começar a olhar as coisas com uma perspectiva espiritual. Nós, como seres humanos, nós temos uma mente limitada. A nossa mente é limitada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. E aquilo que nós participamos, isso gera um pensamento na nossa mente. Então a nossa mente, ela é finita, ela acaba. Ela é desse tamanhozinho assim. Mas o Deus que nós servimos é um Deus infinito. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que podemos imaginar. Aconselho-te, no versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hoje você está aqui. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque o teu colega te convidou, porque alguém mandou uma arte para você e você sentiu vontade de vir aqui, ou porque talvez você já tenha passado várias vezes em frente a essa igreja e teve curiosidade de saber o que acontece aqui. Você está aqui porque de alguma forma o Espírito Santo te incomodou para que você viesse ser alimentado. A igreja é uma casa do pão. Então pode ficar tranquilo que aqui nunca vai faltar o alimento que você precisa. Aqui nunca vai faltar o pão da vida. E o pão que você precisa se alimentar aqui é o mesmo pão que você precisa oferecer a quem está lá fora. E aqui eu vou citar uma questão que é bastante comentada, às vezes nem tanto porque gera muita polêmica, mas
Será que você está alimentando as pessoas que estão lá fora? Será que você está vindo aqui para se alimentar e alimentar pessoas? Ou você está vindo aqui só para sentar no banco como de rotina, ouvir a palavra, receber as bênçãos apostólicas e no dia seguinte você viver como se nada tivesse acontecido? Eu vou ser bem sincera. O culto, ele é individual. É você quem presta o culto a Deus. Então, se você chegar na tua casa e dizer que o culto hoje foi péssimo, foi horrível, você está falando que a adoração que você prestou ao seu Deus foi péssima. Então, nunca chegue em casa querendo culpar a pessoa que está aqui, falando de Jesus. Se a glória você não deu para cima e quis receber alguma coisa. Quando as pessoas dizem dar glória para receber vitória, não é um simples jargão de pregador, de pastor, de evangelista, enfim. É porque você não precisa esperar sentir alguma coisa para você adorar a Deus. Sabe por quê? Porque se Ele fizer alguma coisa, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Então, independentemente do que a gente pensar, Ele vai continuar sendo Deus. E é por isso que muitas pessoas estão feridas lá fora. E aqui dentro também. Sabe, eu e as meninas coordenamos um projeto evangelístico social aqui em Planaltina, Goiás, chamado Jesus Friends. Significa amigos de Jesus, mas para ficar mais chique, o nome é inglês. E o líder desse projeto é o evangelista Lucas Nassif. E nós vamos a escolas e várias instituições aqui da cidade e do entorno do Distrito Federal e do Distrito Federal para evangelizar. E algo que nós nos admiramos bastante é o número de pessoas que sofrem de depressão e sofrem de ansiedade. E eu gostaria de abrir um parênteses para falar sobre isso aqui. Como são síndromes e transtornos que vêm afetando pessoas que estão lá fora, também afetam pessoas que estão aqui dentro. Nossa, Alita. Mas como pode uma pessoa que serve a Deus sofrer de depressão? Vem cá, crente também não tem câncer, não? Crente também não pega uma gripe? Por que a gente tem que separar por categorias doenças ou problemas que afetam cristãos ou não cristãos? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós estamos aqui, novamente nós nos alimentamos. E nós sabemos essa realidade de pessoas que têm tentado tirar a própria vida, têm se automutilado. Gente, são 99% dos estudantes aqui de Planaltina, Goiás, se automutilam. Eu não digo isso porque eu estou supondo, mas eu digo isso porque nós vamos a escolas e nós conversamos. E os problemas, a maioria são familiares. Deixa eu falar uma coisa para você. A base de uma sociedade é a família. E é isso que Satanás tenta acabar nos dias de hoje, com a família. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é responsável pelas vidas que estão lá fora. Então começa a falar de Jesus, começa a profetizar, começa a falar que Ele é o único que salva, que cura, que liberta. A responsabilidade é sua. E é extremamente necessário. E é por isso que muitas pessoas não gostam de psicólogo. Mas Deus capacita pessoas para ajudar outras. Então, para de querer achar que é errado você buscar um conhecimento psicológico a respeito do que está acontecendo no mundo, porque Deus deixou essa terra aqui. E nós precisamos aprender a como lidar com as pessoas. É claro que, em primeiro lugar, você precisa disso aqui, da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras que Deus deixou para nós. Mas é necessário que você também aprenda e saiba conversar com as pessoas que precisam te ouvir.
Às vezes um bom dia, em como é que você está, faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas falam, como é que você está? Eu tô bem, você tá bem também. Ah, que bom, obrigada, tchau. E a gente não gosta de insistir nas pessoas, mas Deus insistiu em você. Lembra quando você vinha obrigado pela tua mãe ou pelo teu pai para estar aqui na igreja? Lembra quando você estava lá no mundo, numa festa, bebendo, usando narguilé ou qualquer outra coisa, e pessoas falavam, vamos para a igreja hoje, vamos, vamos, vamos. E por que hoje você não quer insistir nas pessoas também que estão lá fora? É muito fácil a gente sair da graça. É por isso que é necessário o jejum. Tripé do crente, jejum, Bíblia e oração. Sem isso não dá pra gente viver. Porque o teu jejum é a fome que você tem de Deus. Quando você jejua, significa que Deus, eu não estou saciando a minha carne, eu não estou comendo agora porque eu estou com fome do Senhor. E eu preciso me alimentar de Ti. Isso é o jejum. É um sacrifício que você faz na sua carne para que o seu espírito vença. E prosseguindo, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu gostaria de destacar 2 pontos a respeito do versículo 20, que é, Jesus está à porta e bate, ou seja, ele não está dentro ainda, ele está do lado de fora. Ninguém vai bater uma porta se ele estiver do lado de dentro. Qual seria a lógica disso? Jesus está te chamando para cear. Você só convida alguém para comer na tua casa se ele for teu amigo, ou tiver algum vínculo com você de intimidade, alguma relação com você. Jesus, todos os dias, quando nós colocamos ele do lado de fora da porta do nosso quarto, ele bate a nossa porta e ele insiste em nós. Eis que estou à porta. Ele está é no presente. Esse verbo estou é conjugado no presente. Então ele continua batendo. Talvez você não tenha um secreto com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus no secreto. Mas às vezes a gente quer deixar a porta aberta. A gente até abre a porta para Jesus. Misericórdia. Está repreendido, irmãos. Olha só. Deixa eu continuar para você não perder o foco. Ele até abriu a porta para Jesus entrar. Mas o engraçado é que ele não fechou a porta. Quem não fecha a porta é porque está preocupado com alguma coisa ainda que ficou lá fora. Peraí, eu acho que você não entendeu o que eu disse. Quem ficou lá fora ainda está preocupado com o que... Quem não fechou a porta ainda está preocupado com o que aconteceu lá fora. Será que você não fechou a porta do teu quarto ainda? Será que a porta do teu quarto ainda está aberta? Você pode até abrir, e você precisa abrir. Mas quando você convida alguém para cear na tua casa, e geralmente esse é teu amigo íntimo, quando as meninas vão lá em casa, e a gente vai comer, eu fecho a porta. Porque eu não quero que ninguém entre. Pode ser pelo fato do meu cachorro também querer sair para fora, mas eu fecho a porta da minha casa. Porque eu quero que elas continuem lá, eu não quero que elas vão embora. Quando chega alguém para visitar você, você não deixa o teu portão aberto. Quando a pessoa entra, você fecha o portão. Isso também significa respeito pela pessoa. Você não está preocupada se essa pessoa precisa ir embora. Da mesma forma acontece com Jesus. Ele está à porta. Não adianta só você abrir. Você precisa fechar também. Porque Ele quer cear com você. Ele quer ter uma relação de intimidade com você. Ele quer te tratar como um amigo. Ele te chama para você ser amigo ou amiga dEle. E eu gostaria de contar uma história e um testemunho. Essa história não está na Bíblia, mas é um fato histórico. Nos períodos bem antigos, sabe?
quando iniciou assim o mundo, sabe? Os caçadores, eles iam caçar as suas presas. E havia uma técnica em que eles pegavam uma faca bastante afiada, uma faca com 2 lâminas. Deixava melado com o sangue da sua última caça. Isso na época do inverno, deixavam congelar. Os lobos, os caçadores colocavam a faca virada, apontada para cima. E os lobos, eles iriam sentir o cheiro do sangue e ia lamber a faca de qualquer lado, que ele ia se cortar do mesmo jeito. E o seu sangue ia derramando, mas o gelo fazia com que anestesiasse a língua do lobo. Portanto, o lobo não sentiria nenhuma dor, porque sua língua estaria anestesiada. Mas ele continuaria se cortando até morrer. Até que chegasse outro lobo e ele lambesse essa faca e se cortava, porque estava anestesiado. Da mesma forma acontece com o pecado. Sabe como? Às vezes você está tão acostumado com o pecado que você nem sente mais dor. Às vezes você está tão acostumado em fazer algo que foge da vontade de Deus que você nem se preocupa mais se isso está te ferindo ou não, porque você já se acostumou. Talvez você não esteja sentindo, mas o Espírito Santo sente. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Consolador. Então a dor que você sente hoje, Ele também vai sentir por você. Sabe aquele teu choro na madrugada, lá no teu quarto, quando você deita? Você diz assim para Deus: às vezes eu não estou com cabeça para orar. Mas aí você vai deitar, você não tira nem 5 minutos para ajoelhar e orar. Você só deita e aí diz: Senhor, eu não estou com cabeça para nada. Você começa a chorar. E naquele teu choro você já começa a desabafar. Aí você acaba pegando no sono. Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. Naquele momento o Espírito Santo está ali consolando você. E sabe quando você acorda feliz no outro dia? Pois é, foi Ele. E mesmo assim Ele continua insistindo em você, para que você venha também a demonstrar essa alegria que você sente às pessoas que estão lá fora. Jonas foi um profeta. Quando Deus mandou Jonas ir à cidade de Nínive, ele pegou um navio e foi para Tarsis. Por quê? Porque ele estava fugindo. Ele não aceitou o chamado de Deus porque ele não queria que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas. Ele estava com um olhar de justiça, enquanto Deus estava com um olhar de justiça, claro, mas um olhar misericordioso. Jonas não queria que os seus inimigos fossem perdoados dos seus pecados. Então ele fugiu. E juntando os capítulos que falam sobre Jonas com esse que nós lemos de Apocalipse, Jonas fugiu e Deus enviou um grande peixe para que engolisse Jonas. Preste atenção. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que foi que Deus fez com Jonas? Ele mandou um castigo, né? Ele mandou um castigo para Jonas. E Jonas ficou 3 dias lá, até que Jonas se arrependeu. Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. A tua palavra, ela era naquela época, ela era no tempo de Jonas, no tempo do profeta Daniel, do profeta Ezequiel. Era no tempo de todo mundo lá para trás e continua sendo no nosso tempo. E se você for parar para ler as Sagradas Escrituras, você vai começar a ter uma perspectiva. Jesus amado. Gente, eu tô cansada. Hoje eu acordei 5h30, fui pra Taguatinga, cheguei atrasada. E abrindo parênteses para pedir perdão pela demora, eu poderia ter chegado mais cedo, mas infelizmente me atrasei. Enfim, o que eu quero dizer é que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Mas ultimamente a gente quer tanto. Eu vou falar de uma forma que pode até parecer bastante dura, mas a gente quer tanto trazer o mundo para dentro da igreja.
E quando eu digo isso, não é no sentido bom de trazer as pessoas que estão lá fora para cá. Não, a gente quer trazer os costumes de lá para cá. Opa, mas espera aí. Deus, ele não continua sendo o mesmo? Ele repreende e castiga. Então para de achar que quando tu faz algo de errado, ele olha, tadinho, deixa isso pra lá. Não, vai doer, vai machucar, mas é pro seu bem, é porque ele te ama. Quando um pai bate num filho, não vou falar bate porque pode ter alguém aqui que vai me gravar e aí daqui a pouco estão tacando um processo em mim. Apesar de eu ser menor de idade, eu não respondo, mas ele corrige um filho e dói, não dói? Aquela chinelada de havaiana que tu levava do teu pai e da tua mãe, pegava assim, pá, aquilo ali, gente, chegava mais perto de você do que um policial atirando em alguém, assim. Mas eu quero dizer a você é que ele te castiga porque ele te ama. Não é porque ele é mau. Ele não é o teu amigo que tá do teu lado na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho e tá, sabe, te batendo pelas costas. Gente, você acha que pra mim também não é difícil? É sim. Eu tenho apenas 17 anos. Gente, não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Porque Ele me deu a garantia da vida eterna. Ele me deu uma promessa de anunciar o Evangelho a toda criatura. Ele me deu uma promessa de receber galardão. Ele me deu uma promessa, gente, de morar na eternidade com Ele. E olha só, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Para de querer focar nas coisas daqui, começa a focar lá no céu, lá nas coisas do alto. Mas espera aí, quando eu digo nas coisas do alto, é com humildade, tá? Não é para você focar em ser o melhor dessa terra. E é claro que nós precisamos deixar um legado. É claro que nós precisamos ser exemplo, sal da terra e luz do mundo. Uma luz, ela não fica escondida, o sal, ele dá gosto. Mas as coisas só funcionam com o exemplo de Cristo. E é o exemplo dele que nós precisamos seguir. Eu vou fazer uma pergunta a você. Eu gostaria que você não respondesse para mim, mas que você respondesse na sua mente, fosse totalmente sincero. O que você faria se um homossexual entrasse aqui nessa igreja e sentasse e assistisse ao culto? Será que você não ficaria olhando assim, tipo, ué, todos nós erramos, falhamos. Deus não renova a misericórdia dele todos os dias na sua vida? Por que você tem que ficar fazendo acepção de pessoas e achar que existe pecadinho, pecadão, que o teu pecado é menor do que o pecado de quem está lá fora? Ei, pode parar com isso. A única diferença de nós que estamos aqui para quem está lá fora é que nós reconhecemos que nós precisamos de um Deus. Estamos aqui para nos humilharmos debaixo da presença dele. E quem está lá fora ainda não reconheceu isso. Mas você precisa se alegrar na presença de Deus para que pessoas também sintam essa alegria. E eu prometo a você que já estou terminando. Mas eu quero que você saia daqui com uma percepção do mundo, uma percepção das coisas do reino, de tudo que você já viveu. Ei, essa poderia e pode continuar sendo, pode ser a melhor noite da sua vida, o melhor culto da sua vida, a melhor celebração da sua vida. Sabe por quê? Porque eu repito, quem cultua é você. Somos um corpo, somos igreja, com certeza. Cada um de nós somos templo. Mas o culto quem faz é você. E Deus, quando Ele olha lá do céu, Ele não vai olhar, deixa eu ver como é que está o culto da Ebenezer, como é que está a conferência de mulheres da Madureira. Não. Ele vai olhar e vai dizer, como é que está o culto da Alita? E é esse culto que você quer prestar a Deus? Ele conhece o meu coração, a minha intenção, conhece.
A boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, o que a boca fala significa que o coração sente. Se a boca fala, é o que a gente pensa. E, de certa forma, influenciarão nas nossas atitudes. Ou seja, as tuas atitudes serão frutos do teu coração. Onde é que está o seu coração? Mas, Alita, eu não falto nenhum culto. É? Não faltar ao culto não significa que você está 100%. E, na verdade, nenhum de nós aqui estamos 100%. Eu não chego nem perto do 100%, gente. O tanto que eu já errei hoje, o tanto que eu já falei hoje. Mas, como eu disse, a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida. E não era para estar aqui. Eu não nasci num lar evangélico. Eu era coroinha da igreja católica. E quando eu tinha 7 anos, eu falei para uma freira aqui. E ela falou, ai, você vai ser uma freira muito linda. Eu olhei assim, eu vou ser pastora. Ela deve ter olhado assim, meu Deus, essa menina, que heresia é essa? Gente, eu acho que... Enfim. Mas glória a Deus que as promessas dele vêm se cumprindo na minha vida. E mesmo com esse meu jeito, muitas vezes parecendo só um jeito doido, Deus fala, Deus usa. Sabe que o que eu estou falando aqui não é o que eu quero dizer, mas é o que o Espírito Santo quer que você ouça. Porque eu sei que existem pessoas aqui que precisam ouvir. Existem pessoas que precisam conhecer a Jesus verdadeiramente. Adriana. Sabe? Eu quero que você saia daqui com o teu coração ardendo para ganhar vidas para Jesus. E eu creio que se Deus me der a oportunidade de retornar aqui a essa igreja, gente, ela vai estar tão cheia, mas tão cheia, não porque vai ter algum cantor famoso aqui não, mas foi porque você convidou. Foi porque as pessoas viram o brilho do Espírito Santo através de você e porque elas se sentiram no lugar. No lugar onde é o melhor lugar para se estar, é aqui. Eu não sei você, mas às vezes quando eu saio da igreja, eu falo, Senhor, eu quero voltar. Porque é tão bom estar na tua presença. É tão bom e a gente acaba se deparando com as coisas que estão lá fora. E a gente vê que o mundo tem se perdido, mas ei, nós somos a última geração. Eu ouvi isso de um profeta semana passada, que nós somos a última geração de pregadores, a última geração de ministros e vamos povoar o reino dos céus. Nós somos jovens, nós somos fortes e nós conseguimos sim vencer o maligno. Ei, não é como largar o pecado, mas é como me aproximar mais de Cristo para que o pecado se afaste de mim. Não é como eu vou deixar de fazer isso ou aquilo, mas é como eu vou estar tão próxima de Jesus que eu nem vou ter tempo para pensar nisso ou naquilo. Ele te convida. Ele bate a porta. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.